Solitária. Quarto do bebê. E se eu crescia, a bebê de Dona Lúcia e seu Tiago crescia também. Camila não nasceu em um berço de ouro. Era muito mais. Ela veio ao mundo em um leito de ouro, prata, seda, cravejado de diamantes. As famílias de seu Tiago e de Dona Lúcia eram ricas há gerações. As mulheres da família dela tinham problemas para engravidar. Emprenhar, como dizia minha avó, não era algo fácil para as mulheres daquele clã, e Camila era herdeira de uma fortuna. Cercavam-na de tantos cuidados que ela aparentava ser feita do mesmo material de um vaso chinês milenar que repousava iluminado em um nicho da sala, fora do alcance de mãos distraídas que não soubessem quantos milhões valia. Para a mãe dela, Camila realmente era uma peça raríssima, um bibelô valioso feito para ser admirado, mas que ninguém não autorizado podia tocar. Eu era muito menina e aquela bebezinha parecia uma das minhas bonecas, branca, rosada e risonha. Aprendi a cuidar dela ao ver minha mãe dando mamadeira, banho, chupeta, comida, remédio, colo, mas, sei lá. Fui deixando as bonecas de lado por causa do bebê Camila. Cuidar de uma criança não parecia mais diversão para mim. Era trabalho, e muito. Eu vivia ali e já estava, como dizia todo mundo, grandinha. Óbvio que sobrou para mim ajudar nos cuidados com aquela bebê, pois a casa era gigante e a super eficiente Dona Eunice deixava os patrões acharem que não precisavam de mais ninguém. Se pensarmos direitinho, eles estavam certos. Para que gastar com mais empregadas se tinham uma que valia por duas e vinha com uma ajudante grátis? Não havia nada de divertido naquilo. E ainda pairava o medo de acontecer algo com a porcelana chinesa que era aquela criança. Eu crescia, Camila também. A certeza de que eu era uma segunda Irene, idem, e o sentimento de que não queria ter filhos, igualmente. O quarto da neném era uma floresta de pelúcias, de ursinhos, zebrinhas, girafinhas, leõezinhos e personagens de desenhos animados. Havia ainda uma coleção de bonecas de louça que tinham sido da avó de Dona Lúcia. A cama branca e rosa tinha dossel, véu e laços. Na cabeceira, uma delicada coroa dourada. Limpar aquele quarto era uma tarefa para experts da faxina. Alguém com anos de experiência de limpeza e cuidado. Alguém como minha mãe. Depois de tudo que aconteceu, além da certeza de não querer filhos, cresceu outra verdade em mim. Não queria ser como minha mãe. Ou melhor, não queria fazer o que ela fazia. Esse sentimento foi o embrião de um afastamento entre nós, que precisaria do remédio do tempo para curar. Mas se eu não queria ser como Dona Eunice, também não queria ser como Dona Lúcia. A vida que comecei a querer para mim era como a do seu Tiago, um cara que tinha a profissão dele e todo o resto. Sim, ele parecia amar a família, etc. e tal. Fui testemunha de como ele quis aquela filha, mas era um amor diferente do da esposa, que parecia ver em Camila mais uma boneca da coleção da trisavó. Era um amor que não exigia que ele abrisse mão de si mesmo. E foi isso que comecei a desejar, porque eu via que minha mãe abria mão de si própria, do seu futuro e da nossa família por conta deles. Vi que Dona Lúcia depositava todas as esperanças e maluquices na filha. Seu Tiago, no fundo, era a pessoa que eu queria ser naquele momento. Eu estava ali, na antessala da adolescência, formando minhas opiniões,
aquela menina se tornava cada dia mais insuportável para mim, pois, como toda criança mimada, Camilinha foi crescendo cheia de vontades, birrenta, autoritária e cruel. Quando ela estava com 6 anos e eu com 12, deu de puxar meu cabelo, dizendo que era muito duro. Camila jogava coisas no chão para sujar de propósito, fazia escândalos desnecessários, desrespeitava as pessoas e batia sem dó em outras crianças no prédio e na escola. Lembro que uma vez sonhei que todos aqueles bichos do seu quarto ganhavam vida. Ficavam ferozes como de fato eram na selva e a devoravam sem deixar rastro. Minha mãe era a única que conseguia domá-la minimamente, mas só se Dona Lúcia não estivesse por perto, porque na presença da mãe e autorizada por ela, Camila reinava. Ela era verdadeiramente chata, e João, o filho mais velho de Jurandir, fazia tudo para irritar ainda mais aquela garotinha. Gargalhou de passar mal e aplaudiu quando outra menina não teve pena de deixar os 5 dedos marcados nas bochechas rosinhas e gorduchas de Camilinha em meio a uma brincadeira no playground. Foi uma confusão entre as babás e depois entre as mães das crianças. E foi por causa dela e da vontade de afrontar, de espezinhar, de se impor ao mundo das pessoas daquele prédio que fizemos uma travessura que mudou o rumo da nossa vida. No quarto do bebê, fizemos outro bebê. Escadas. Devo todas as aprovações escolares até o ensino médio a Cacau, o filho caçula de Jurandir. Nós estudávamos na mesma escola municipal perto do edifício onde nossos pais trabalhavam. Ele porque morava ali, e eu porque tinha sido matriculada lá, visto que minha mãe agora acumulava o cargo de babá de Camila. Mamãe só voltava para casa no fim de semana, e não adiantava. Dona Lúcia até recorreria a cuidados e outras babás nas folgas dela, mas confiar mesmo era apenas na Eunice. Uma espécie de empregada babá-chefe. Cacau era extremamente estudioso e me dava aula sobre tudo o que eu não conseguia entender, mas minha mãe não me deixava ir estudar na casa do Jura de jeito nenhum. 3 homens e uma moça sozinha? O que as pessoas do prédio vão pensar? Eu ouvia os passos de Cacau na escada e já me sentava com um material na mesa da copa de Dona Lúcia para uma tarde engraçada de estudo. Porém ele, além de tudo, sempre foi muito bem-humorado. Ainda é. A gente era amigo, quase irmão. Mas o medo da Dona Eunice não era Cacau, muito menos Jurandir. O pavor dela era João Pedro. João arrumou muita confusão naquele edifício. Uma das grandes foi com o general Feitosa. O velho morava sozinho e quem cuidava dele era a enfermeira Hilda, a quem os filhos pagavam um salário muito acima da média para que tivessem que conviver o mínimo possível com o pai. O general era uma espécie de lenda no condomínio. Diziam que já havia torturado, matado, prendido. Para mim, era um homem apenas cansativo, mas ele até ia com a minha cara porque eu estava sempre com o Cacau, que ele achava educadinho. João, com seu nariz em pé, ele não suportava. Cacau deu a ele um apelido que pegou no prédio: General Mingau. O homem começava suas falas sempre de um jeito mole, manso, como se fosse um velho sábio e conselheiro. Mas, à medida que se empolgava, ia subindo o tom de voz e engrossando, igual farinha quando vira pirão ou mingau. Todo mundo chamava o Feitosa de Mingau, pelas costas, óbvio. Um dia, o general Mingau Feitosa cismou de pegar no pé do João mais do que o normal. João estava dormindo,
estirado no banco do jardim, pois tinha chegado de madrugada de uma das noitadas com os amigos do prédio e não conseguiu entrar no apartamentinho de Jurandir. Não conseguiu ou não quis, para não ouvir, com a cabeça explodindo pela ressaca, o sermão que o pai certamente daria. Esperaria para escutar aquela ladainha com a cabeça menos dolorida e menos enjoado. Mas o encontro com o general foi pior do que com o pai. Hilda se aproximou empurrando a cadeira de rodas, e o Feitosa começou a cutucar João Pedro no banco com sua conhecida bengala de cabeça e base de prata. O menino abriu os olhos com sacrifício e os revirou, já prevendo a confusão. Feitosa estava no melhor estilo, mingau começando a cozinhar. Calmo, se alongando nos mesmos assuntos e conselhos de sempre, começou um discurso sobre responsabilidade, sobre servir o exército, sobre a pátria, sobre a escola, sobre religião, sobre más companhias, sobre família, sobre... Depois de quase meia hora de discurso, o general estava quase gritando, como se estivesse dando uma ordem unida para alguma tropa, e fez o que não devia. Perguntou se João não tinha nada a dizer. Eu e Cacau, que estávamos de saída para a escola, assistimos a quase tudo. João Pedro, sem se alterar, disse tranquilamente o que pensava. Tenho, sim, senhor. Vai tomar no olho do seu cu, mingau. Hilda quase caiu para trás, e o general ficou tão vermelho e possesso que mal conseguia articular as palavras. João tinha sido muito mal educado, é verdade. E é verdade também que ele finalmente disse o que muita gente queria falar e não tinha coragem. Fomos obrigados a sufocar o riso. Esse dia foi um inferno na vida de Jurandir, que teve que usar toda a sua habilidade diplomática para apaziguar a fera na cadeira de rodas e não perder o emprego. Quem salvou o pai porteiro foi o Cacau. Sei lá como, ele encontrou na internet uma reportagem antiga com o general, que a queria muito, imprimiu-a e levou-a como presente e pedido de desculpas. Disse que João estava errado, que ele tinha razão de chamar a atenção do irmão, blá, 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 blá. Fui com ele e vi quando os olhos do velho se encheram de água mirando o papel. Mas o general se segurou. Não choraria jamais na nossa frente. Cacau saiu com o emprego do pai preservado e com uma bolsa numa escola de padres que só ricaço frequentava, porque o mingau ligou na hora para o diretor e conseguiu. O João... o João... João Pedro era o mais velho de nós três, e seus amigos eram moradores do prédio. Por causa dele, vi Jurandir pela primeira vez realmente quase perder a cabeça. Os dois tiveram uma briga de gente grande porque João deu de beber e fumar maconha com os moleques do edifício. O Jura não ia entender isso nunca. Na cabeça dele, se alguma coisa desse errado, era o filho o que pagaria. Escolado de tanta pancada da vida, de observar e escutar naquela portaria, achava que um garoto como o João, naquele bairro, era invisível para o bem que porventura fizesse e um alvo certo para o mal que por acaso causasse. Tanto para as famílias de quem ele pensava ser amigo verdadeiro, quanto, principalmente, para a polícia. Me fale, achas que o pai daquela garota do terceiro andar, quando souber que estás formando essas porcarias com ela, vai fazer o quê? Te defender? Para de nóia, seu Jurandir. Olhe, meu filho, o que eu sei é que tu deverias estudar como teu irmão. Quanto à briga do pai e do filho, João não estava nem aí. O que ele não suportava era ser obrigado a baixar a cabeça, ter uma postura servil.
Também odiava a eterna comparação com o Cacau. Eram diferentes, muito diferentes, e ponto final. João Pedro pensava ter o mesmo direito de transgredir, a mesma vista grossa de todo o mundo para o que fazia, como acontecia com os garotos do edifício, e que estava na idade certa para isso. Ele, aos 16 anos, tinha espelho em casa e sabia do impacto que sua figura causava. Eu sentia um arrepio cada vez que ele me olhava. Bonito pra caramba o João! E quando notei isso, vi que ele também me notava. Embora eu mesma não tivesse percebido a mulher que estava me tornando. Eu estava com 14 anos, e um dia, na escadinha que levava ao apartamento de Dona Lúcia, ele me beijou. Foi uma explosão de sensações. Fizemos sexo pela primeira vez e começamos um namoro às escondidas por todos os cantos daquele prédio, inclusive na escada do andar do apartamento do General Mingau. Aliás, quase na porta dele, porque o João... o João... Estávamos nessa fase pegação, quando seu Tiago e Dona Lúcia e Camilinha viajaram para passar as férias na fazenda da família e visitar os avós da menina. Uma empregada esperava por eles lá. Afinal, Dona Lúcia poderia ficar tanto tempo cuidando sozinha da própria filha, não é mesmo? Mamãe ficou tomando conta da cobertura e daquela suíte de princesa, que era como uma casa dentro da casa. Ela aproveitou para lavar todas as pelúcias, aspirar cada canto e arrumar os armários. Uma tarde ela foi ao mercado para fazer compras grandes. Os donos da casa chegariam em algumas semanas e a despensa precisava de reforços. Não fui com ela porque precisava estudar. Precisava mesmo. Enfiei na cabeça que queria ser médica, depois que seu Tiago sorriu quando eu disse que queria fazer medicina. Falou que era muito difícil uma vaga numa universidade pública e que as instituições particulares eram muito caras. Não sei por quê, mas o sorriso dele foi um estímulo a mais para mim. Cacau queria a área de informática e a gente estudava juntos já pensando na faculdade, embora faltasse bastante tempo para prestar o exame para valer. Ouvi os passos na escada e já fui abrindo a porta. Mas não era ele. João entrou feito uma bala e não deu nem boa tarde. Saiu me beijando, me pegando no colo, me colocando sentada na bancada da pia. Quando a coisa começou a esquentar de verdade, ele disse: "Aqui não, tem uma ideia melhor." Todos os bichos do quarto de Camilinha foram testemunhas do nosso fogo. E aquele quê de proibido tornava tudo muito mais saboroso, como sempre. Ficamos deitados um tempo naquele tapete cheiroso e macio. O quarto tinha uns adesivos que, no escuro, transformavam o teto numa noite estrelada. Com as cortinas fechadas, o ar-condicionado ligado e sob o céu de Camilinha, perguntei ao João pela primeira vez sobre o que ele pensava para o futuro. Por qual motivo não estudava mais? Tomei todo o cuidado para não citar Cacau, pois isso ia azedar nossa conversa de saída. Você acha mesmo que entrar nas universidades deles ajuda alguma coisa? Acha mesmo que é isso que faz a vida deles boa? Olha esse quarto, essa Dona Lúcia. Foi o estudo, a universidade que deu o que ela tem? Já tem um plano. Andei fazendo uns bicos e juntei um dinheirinho. Vou entrar num pequeno negócio. O que foi? Não faz essa cara. Não é nada errado, sua doida. Com um ar de criança levada, ele se despediu de mim na porta da cozinha, me deixando ali, com aquela cara de quem não acredita no que acabou de fazer. João desceu. Uns minutos depois, ouvi passos na escada e já abri a porta, sorrindo. Tá rindo de quê? Cacau perguntou.